Olá, comunidade de fé, sejam bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre o contexto Primeiro Testamento, Segundo Testamento e a pessoa de Jesus Cristo. O meu nome é José Olímpio, peço a você que permaneça no vídeo até o final, que deixe o seu like, que deixe o seu comentário, que também compartilhe esse vídeo. Nós vamos partir do princípio de que a igreja define o cano. O que é o cano bíblico? É a regra, é a norma, é a medida. Quais livros devem estar inseridos na Sagrada Escritura? Por que este livro está na Bíblia e esse não? Por que esse é considerado de primeira lista e esse de segunda lista? Então, dentro de todo esse contexto, a igreja ela define que o Primeiro Testamento é parte integrante do Segundo. Então, o cristianismo, ao ter seu livro sagrado, eles adotam o Primeiro Testamento, que é de uma outra religião, que é do judaísmo. Mas por que a igreja compreende que Jesus, sendo judeu, pertencendo a esta religião do judaísmo, e Jesus, dando seguimento na história, desenvolve-se o cristianismo. O cristianismo nasce no berço do judaísmo. Assim sendo, as promessas que haviam sido feitas no Primeiro Testamento, referente ao Deus conosco, ao Emanuel, a Deus que salva, ao Deus que vai implantar a sua justiça no nosso meio, ela é prometida no Primeiro Testamento e se cumpre exatamente na pessoa de Jesus, Segundo Testamento. Assim sendo, Deus se revela na história da humanidade desde sempre, desde o princípio. Deus vem se revelando e mostrando a direção, o caminho e apontando que ele mandaria na plenitude do tempo, como diz o apóstolo Paulo, nascido de uma mulher, o Filho de Deus. Deus fala ao seu povo, a nação de Israel, mas também Deus fala a cada pessoa, a cada ser humano. Então, ser parte do povo de Deus é ter individualmente comunhão com o mesmo Deus. Nesse sentido, nós vivemos o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Gálatas 4, versículo 4 e 5, vai falar desse tempo. O tempo, expressão máxima da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Maria. E a história, a vida, a mensagem e a igreja primitiva descrita no Atos dos Apóstolos, ela está toda realizada tendo como pano de fundo o Primeiro Testamento, tendo como pano de fundo a Torá, os profetas e a lei, que estão no Primeiro Testamento e que pertence exatamente ao povo judeu. A verdade é que o povo judeu, os israelitas, eles sempre tiveram a expectativa nas promessas de Deus. Lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versos 14, Deus promete que virá o seu povo. No mesmo livro, Deus fala: eu vi a aflição do meu povo e eu desci para estar com o meu povo. Então a fé de Israel não é de um Deus distante ou de um Deus que está lá no céu e Israel está na terra, mas é de um Deus que está presente, que caminha com o seu povo. Israel tem a fé
na esperança da salvação. E uma salvação concreta, não é uma salvação para depois da morte, não é a salvação invisível, não é uma salvação futura. Nesta fé, Jesus vem e não fala dele, mas fala do reino dos céus, o reino de Deus que já está colocado para nós. A boa nova, a boa notícia em Jesus Cristo, que aquele Deus, que era o Deus justiceiro lá do Primeiro Testamento, muitas vezes, agora nos é apresentado por Jesus como um Deus misericordioso, um Deus que é Pai, um Deus amoroso, tendo exatamente como fundo, pano de fundo, o Primeiro Testamento. É o mesmo Deus, não deixa, não muda, não é outro Deus, mas é o mesmo Deus que era visto pela nação de Israel, agora nos é revelado em Jesus Cristo com um rosto divino, um rosto humano. Porque em Jesus, Deus desce até a terra, numa forma concreta, visível, palpável. Deus entra na história da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, nessa relação do Primeiro Testamento com o Segundo Testamento e a história de Jesus Cristo, nós temos toda uma base, nós temos toda uma estrutura, um plano de salvação de Deus, em que Deus vem ali se revelando, se mostrando, até chegar o tempo em que Deus, Ele próprio, desce e vem estar com o seu povo, que é o Emanuel, o Deus conosco. Mas pensando na pessoa de Jesus, então Jesus de Nazaré. A palavra Jesus significa Javé salva. E é o nome próprio do homem nascido de Maria. Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré por causa da região onde ele foi criado, da sua pequena aldeiazinha lá, Nazaré. Mas nós sabemos que Jesus também tem, uma referência conhecido como Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Cristo significa Messias. O Cristo significa ungido de Deus. E o Cristo, ele vai fazer parte do nome de Jesus, como sendo dois nomes, Jesus Cristo, mais tarde, após a ressurreição de Jesus. Quando Jesus, de fato, é reconhecido pela igreja primitiva, pela comunidade nascente, reconhece que Jesus era, de fato, o ungido de Deus. O Cristo, aquele que o Primeiro Testamento anunciava e aguardava, ele se realiza e se cumpre na pessoa de Jesus. Por isso, Jesus o Cristo, o ungido de Deus, conforme está narrado e esperado pelo povo de Israel no Primeiro Testamento. Tá? Então, esse Cristo é um título, nós podemos dizer, honorífico, um título honorífico judeu, mas também judeu proto-cristão, porque os cristãos vão abraçar esse título. Os cristãos que estão nascendo como uma pequena seita agora, eles vão ter Jesus como Cristo, Jesus Cristo ungido. Enquanto para a nação de Israel, Cristo é ungido, é Messias. Para o cristianismo, o Jesus Cristo entra como um segundo nome, Jesus Cristo, perdendo a força do Jesus de Nazaré, embora sejam as mesmas pessoas, mas o sentido, o significado muda totalmente. Tá? Nesse sentido, Jesus Cristo no cristianismo tem um nome duplo, Jesus Cristo. Outra coisa que precisamos entender com relação a Jesus Cristo
é exatamente, Jesus tinha 30 anos de idade quando começa a sua vida pública. A vida pública de Jesus foi curtinha, 3 anos somente, muito curta, mas o suficiente para que a revelação de Deus, a salvação, a remissão de todos se realizasse na pessoa de Jesus Cristo. Podemos dizer que foi uma missão curta, intensa e eficaz. Nós vimos que Jesus tem ali 30 anos quando ele inicia a sua missão no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 23. Jesus morre, não confundam, tá? Jesus começa a sua missão com 30 anos de idade e Jesus morre aproximadamente no ano 30 da era cristã. O que quer dizer isto? Quer dizer que Jesus morre com 33 anos de idade. Porém, Jesus não nascera no ano 0, como muitos acreditam. Seria antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo sendo um marco do calendário, mas ele nasce antes da era cristã. Cristo teria nascido no ano 5 antes de Cristo, tá? Cristo teria nascido no ano 5 antes de Cristo. E aí sim, essas datas são todas mais ou menos, não são precisas, tá? A gente sabe que Cristo morreu numa sexta-feira, conforme os evangelhos. Ele morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. O sábado é dia de silêncio, dia de descanso do judeu, e é o dia de silêncio, porque o Cristo estava sepultado. E ao terceiro dia, ao domingo, dia do Senhor. Nesse sentido, para o cristianismo, enquanto o judeu guarda o sábado como o dia do Senhor, o dia do descanso, o cristão guarda exatamente o domingo, porque o domingo é o dia em que o Senhor ressuscitou, sendo o primeiro dia da semana. E o sentido não é o descanso, mas o sentido é o louvor e o agradecimento ao Senhor. Daí há o mandamento de que todo domingo o cristão católico deve participar da celebração eucarística, deve participar da Eucaristia. Assim sendo, nós estabelecemos nesse vídeo alguns pontos que são fundamentais para a compreensão de Jesus. Qual a relação de Jesus com o Primeiro Testamento? Depois, como Jesus entra na nossa história, Jesus não cai assim, mas Jesus vem de uma descendência de Davi, que era um grande rei, né? Então, essa descendência, essa dinastia promete que virá um rei maior do que Davi. E esse rei vem montado num jumento, conforme as profecias do Primeiro Testamento. E Jesus, então, entra em Jerusalém, sendo aclamado como o rei, o filho de Osana, montado num jumento. Jesus, então, cumpre essa profecia, dizendo que ele é o rei de Israel. Mas um rei que vai decepcionar, que decepcionou a muitos, que esperavam que Jesus, a exemplo de Davi, montasse um exército e aí colocasse os romanos para correr. Mas Jesus não fez isto. Jesus mandou virar o rosto quando tomar uma pancada de um lado. Jesus mandou caminhar e perdoar o inimigo. Então, por esse motivo, Jesus é rejeitado. Um dos motivos, Jesus é rejeitado. E Jesus, então, ele se torna o rei do universo, o nosso rei, o nosso Senhor, mas na humildade, na sabedoria, no poder de Deus.
Isso é importante para nós compreender que Jesus tem um dia de nascimento e um dia de morte, como todos os seres humanos, mas que a morte não silencia Jesus. Jesus vence a morte, ressuscitando e estando presente no meio do seu povo, no meio da sua igreja e assentado no reino dos céus, na glória eterna. Meu irmão, minha irmã, peço a você que deixe no comentário se você sabia que Jesus havia nascido antes da era cristã. Sim, eu sabia. Não, eu não sabia. Para mim foi novidade que Jesus nasceu antes da era cristã. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Um abraço. Tchau.